Redê, olá irmãos e irmãs, graça e paz sejam multiplicadas sobre a sua vida. Estamos estudando a mensagem da carta aos Hebreus, considerando a segurança que decorre da fé, a segurança que nasce da confiança em Deus, que é produzida pela fé em Cristo. Talvez pareça contraditório, ambíguo, paradoxal falar sobre segurança que decorre da fé. Mas é assim mesmo, porque a fé é a certeza firme de realidades poderosas, percebidas não pelos sentidos físicos, é a convicção de fatos, de verdades, de promessas encorajadoras que são sustentadas pelas declarações de Deus por meio de Jesus. Todo o livro de Hebreus é uma mensagem de encorajamento. É assim que seu autor ou autora define a sua comunicação. Ele ou ela chama de palavra de exortação. Exortação é uma palavra positiva, que quer dizer encorajamento. A palavra grega é parakaleo e significa chamar alguém para o lado com o intuito de animar, com a intenção de encorajar a ficar firme ou prosseguir num determinado caminho. O livro de Hebreus está dividido em 13 capítulos e tem 305 versículos. Dos 305 versículos, 172 são trechos de exortação. Hebreus está cheio de promessas maravilhosas de Deus, como por exemplo, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. No livro de Hebreus, há muitas menções a Deus, a seus atributos, ao seu caráter infalível, às suas obras, às suas bênçãos, à graça que ele concede. Deus ama lealmente, acolhe, restaura aqueles que o buscam. O amor de Deus é total, radical, intenso. Seu amor não se baseia em nosso desempenho, nem está condicionado aos nossos sentimentos. Não varia, é digno de total confiança. Lendo o livro aos Hebreus, encontramos cerca de 100 referências à sua pessoa, à sua natureza, às suas ações e também às bênçãos que ele comunica e deseja comunicar. A principal designação de Deus, repetida em Hebreus, é Deus vivo. Deus é chamado, declarado Deus vivo 4 vezes em Hebreus. Como Deus vivo, ele fala e se comunica. A sua palavra é viva e cheia de bondade. Deus é apresentado como o Criador do universo e como aquele que reina eternamente. Deus é o Deus da graça, do favor imerecido. É o Deus que intervém na história com poder, com sinais, com maravilhas. Seu trono é um trono de graça e misericórdia. Deus é o Deus que pode livrar da morte e é aquele que pode ressuscitar os mortos. Deus é o Deus que provê descanso para o coração dos que nele confiam. É refúgio para os que nele esperam. Deus ouve as nossas orações e age aperfeiçoando e santificando os que o invocam. Deus está contra o pecado, contra a desobediência. Ele é o juiz de todos, um verdadeiro fogo consumidor. Deus tudo vê até as profundezas do coração. E disciplina, corrige aqueles que ama, tratando-os como filhos queridos. Deus providenciou o Salvador para que nossos pecados fossem perdoados e purificados. Deus é o Deus de aliança,
que estabelece a nova aliança por meio de Jesus Cristo. É o Deus que fundou e prepara uma cidade eterna para o seu povo, que não se envergonha de ser o Deus dos que nele confiam. Deus é o Deus de promessas, promessas garantidas. É o Deus que tem bons planos, bons pensamentos, bons propósitos para o seu povo. O Deus que deseja abençoar. Ele é o Deus Altíssimo, acima de todo o universo e de qualquer ser ou poder que se possa nomear. É justo, é imutável, não mente, é o Deus Santo. E Hebreus termina a sua lista centenária de declarações a respeito de Deus com a gloriosa afirmação de que Deus, o nosso Deus, é o Deus da paz. Toda essa presença de Deus, a sua ação cheia de graça, as suas bênçãos, as suas boas dádivas, são como chuva regando a terra. E como estamos precisando de chuva nesses dias, não é mesmo? Tanto da chuva celestial, da chuva de bênçãos, como da chuva para refrescar, diminuir o calor, limpar o ar, molhar a vegetação, enfim, trazer novo viço para a terra. Hebreus se refere à presença e à ação da graça de Deus como chuva que cai sobre a terra seca. A terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Observe que as respostas ou reações às chuvas de bênçãos e graças da parte de Deus nem sempre são positivas. As pessoas nem sempre reagem bem à graça divina, às suas bênçãos, às bênçãos que Deus concede. Na ilustração, há a terra que recebe as chuvas, mas produz espinhos. E há a terra, aqueles que recebem as chuvas e produzem uma boa colheita, uma colheita proveitosa. Jesus também gostava de usar comparações e analogias da natureza e da agricultura para ilustrar as respostas, as diversas reações das pessoas ao Evangelho. Lembra-se da parábola do semeador? Em Hebreus são mencionadas duas respostas ou duas reações básicas ao Evangelho. A primeira reação ou resposta é a rejeição à graça de Deus. Na analogia, é a terra que sempre recebe chuva, as bênçãos divinas, e não produz coisa boa, não produz bons frutos, apesar de receber água suficiente. Trata-se daqueles que são expostos à luz do Evangelho, experimentam bênçãos, testemunham ações do poder de Deus, provam, escutam a boa palavra de Deus, mas deliberadamente rechaçam a graça. São pessoas que, às vezes, estão até no contexto da comunidade, ouvem o Evangelho, mas fecham o seu coração, não respondem positivamente a Deus. Trata-se de uma descrição fenomenológica da aparência, daquilo que é testemunhado pelos olhos, pela observação, parecido com o fenômeno descrito na conhecida parábola do joio e do trigo. São os que conhecem o Evangelho e que deliberadamente se desviam, se afastam de Jesus, rejeitam seu reino. Não se refere a seguidores que eventualmente falham, erram ou pecam, mas pessoas que, tendo conhecimento de Cristo, resistem ao seu reino, renegam ao Senhor, desejando matá-lo em seu coração. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Jesus. Os evangelhos
descrevem respostas diversas, variadas dos judeus à mensagem do Senhor. Multidões vinham a ele, testemunhavam seus milagres, maravilhavam-se com seus ensinos, queriam as suas bênçãos, mas se afastavam dele quando ele falava em negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Pensavam, imaginavam que o reino anunciado por Jesus tinha como centro a atenção, a prestação de serviço às suas demandas pessoais. Entre as multidões de seguidores de Jesus, havia um grupo especial, aqueles religiosos que o atacavam, que o acusavam, que queriam matar a Jesus. Mas não quero me deter agora a este caso, a esta reação. Podemos estudar esse assunto depois na escola de Cristo, porque o autor de Hebreus está convicto de que seus leitores, os destinatários originais da carta, não fazem parte desse grupo, não têm essa reação. Pelo contrário, ele os considera amados e está convicto de coisas melhores a respeito deles, coisas próprias da salvação. A preocupação prática do autor, ou dos autores, ou da autora de Hebreus, é que seus leitores mostrem prontidão até o fim, de modo que não se tornem negligentes. Ou seja, para fins didáticos, ele menciona um exemplo negativo para estimular seus amados irmãos na fé a responderem à grande salvação numa direção positiva, a responderem com excelência e qualidade à grande salvação. Isso nos leva a uma segunda reação, a receber a graça e produzir bons frutos. Ao contrário da terra que recebe chuva e não produz os frutos desejados, há uma terra que responde bem e produz os frutos esperados por aqueles que a cultivam. Os bons frutos são produtos da fé e da esperança que habita a alma, tocada pela graça de Deus. Esses frutos são reconhecidos por Deus. Deus não é injusto e ele não se esquecerá do trabalho de vocês, do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Deus espera que a graça produza trabalho, serviço e boas obras na nossa vida. Ou seja, a graça não é quietista, passiva, estagnada, mas ela energiza, ela ativa e põe a pessoa humana em ação. Deus espera que a graça toque o coração humano e produza amor a Deus. Amor que consiste em conhecê-lo, em desenvolver um relacionamento pessoal e próximo com Ele mesmo. Deus espera que a graça, ao regar o coração humano, transborde em frutos de cuidado para com o próximo, em ajuda a quem está à nossa volta, inclusive aos membros da comunidade que experimentam sofrimentos e dificuldade. Tudo isso são os bons frutos que Deus espera colher dos corações irrigados com a sua graça, com a sua presença. Como podemos cultivar, como podemos produzir, como podemos responder adequadamente à graça divina? Como a nossa fé em Deus se torna frutífera? Devemos imitar as pessoas que exercitaram a fé e foram consideradas por Deus paradigmas, modelos de fé. O autor de Hebreus cita muitos exemplos de pessoas que tiveram uma fé excelente e também cita exemplos de pessoas que falharam em confiar na sua palavra. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria dos heróis da fé, dos modelos de fé, gente muito humana, que passou por enormes dilemas, mas que apesar de todas as dificuldades,
se apegou à palavra de Deus, às suas promessas e venceu os desafios que enfrentou. Abraão é o principal modelo de pessoa de fé, de pessoa que confiou na palavra de Deus em diversos momentos, situações e circunstâncias da sua vida. Deus disse para Abraão sair da sua terra, ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Abraão deixou a sua parentela e saiu aguardando as novas instruções, as novas direções que viriam da parte de Deus. Depois Deus prometeu uma descendência a Abraão, e Abraão creu na promessa de Deus, confiou na palavra divina, se ancorou, se agarrou na promessa de Deus e considerou que Deus era suficiente, era capaz de cumprir essa promessa. 25 anos depois, Deus cumpriu essa promessa e Abraão segurou Isaque nos seus braços. Devemos imitar a confiança, a fé, a paciência de Abraão e guardar a palavra e as promessas de Deus na nossa mente, no nosso coração, até que elas se cumpram. Mas Hebreus também fornece anti-exemplos, contra-exemplos, exemplos negativos que não devemos imitar. Já ouvimos a história da geração de israelitas que saiu do Egito atendendo o chamado divino por meio de Moisés. Gente que viu sinais e maravilhas, ouviu a voz do Senhor, experimentou um monte de bênçãos, mas foi incrédulo e desobediente e acabou perecendo no deserto. Perderam uma grande oportunidade de entrar na terra prometida durante a sua própria vida e tomar posse da promessa divina. Outro exemplo negativo que Hebreus fornece e que não devemos imitar de jeito nenhum é o exemplo de Esaú. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e causa perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Devemos aprender com Abraão a nos refugiar em Deus, para tomar posse da herança que nos foi proposta. Refugiar-se em Deus é considerando o seu caráter, abrigando-se sobre as suas asas, firmando-se nele mesmo e recebendo o encorajamento que vem da pessoa de Deus. Quando nos refugiamos no Senhor, na expectativa de que a sua palavra e a sua promessa se cumpram, surge uma esperança especial no nosso coração, uma certeza firme e segura, que funciona como uma âncora para a nossa alma. A esperança estabiliza, concede firmeza, segurança para grandes embarcações diante das marés, correntezas, das tempestades. É assim que devemos agir. Receber a palavra de Deus em nosso coração e nos agarrar a ela com firmeza, confiando no caráter e no poder daquele que prometeu, cultivando a esperança na alma para aguardar estáveis até a ocasião do cumprimento e do recebimento das promessas que Deus fez. Que o Senhor te abençoe e que você receba a graça de Deus que rega a sua vida, de modo que você e seus queridos, sua casa, se torne terra que produz bons frutos para a glória e para a alegria de Deus. Tenha uma excelente e abençoada semana.